12 de dezembro confiando no coletor, ou coletora, de impostos. O 12º mês na Dinamarca é uma época de refletir, dar um tempo e pagar imposto. Administrar a vida em seu próprio país já é suficientemente árduo, mas tentar fazer isso num país estranho, numa língua com a qual você ainda não é familiar, é quase impossível. Depois de 11 meses usando o tradutor do Google para cada documento que aparecia, acabei ficando meio descuidada. Por isso sou apanhada de surpresa quando a carteira vestida de macacão acolchoado toca a campainha na segunda-feira de manhã bem cedo e me entrega um envelope que parece oficial. É uma carta zangada do departamento de SCAT e eles querem saber quando vou mandar algumas coroas para eles. SCAT quer dizer imposto em dinamarquês, e também amado ou um mel, a propósito. Pode-se dizer então que, quando pago imposto, estou dando mel para o homem amado, digo para Lego Man, que não acha graça naquilo e sugere que eu trate do assunto logo antes que o Estado nos mande mais cartas zangadas. Concordo e tento parecer sensata, mas não consigo tirar da cabeça uma música dos anos 1990 que me lembra o assunto, por livre associação de ideias. Além de correr para terminar os trabalhos e cumprir todos os prazos antes que o Júnior chegue, agora estou sendo obrigada a lidar com a questão deprimente do quão pouco da minha renda posso guardar na Dinamarca. Como se o fato de ser uma freelancer já não fosse suficientemente difícil, lidar com o sistema de impostos de um país reconhecidamente pesado em termos de arrecadação é, como era de se esperar, um horror. Depois de muitos telefonemas e algumas lágrimas, ponho a culpa nos hormônios, encontro alguém que fala inglês e pode explicar o que eles estão pedindo. Preciso de ajuda, rápido, assim como de orientação sobre o que fazer em seguida, a, para não ser deportada e b, para não ser estigmatizada socialmente por não tratar o sagrado sistema de imposto dinamarquês com o respeito que ele tão claramente merece. Kingsley Gisboel é um coletor de impostos, de verdade. Ele por algum motivo se viu indicado como voluntário pelo Estado para apresentar um PowerPoint de 45 páginas ao redor do país para instruir os recém-chegados. Infelizmente para Kim, perdi a noite de gala da apresentação porque ela aconteceu na grande cidade, então agora ele vai tendo que me dar uma aula particular. Pobre Kim. Ele parte do começo, explicando que o ano fiscal aqui vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O que é conveniente, porque estou, ao mesmo tempo, tentando resolver meu imposto de renda na Inglaterra, cujo ano fiscal vai de abril a abril. Na Dinamarca nós pedimos aos freelancers e aos autônomos que paguem seus impostos no recebimento, para que eles não deixem o país no meio do ano sem pagá-los, diz Kim. Você recebe um pagamento e paga o imposto no ato. Essa é a regra. Ah, isso é novidade para mim. A mulher simpática mas um pouco avoada da agência de arrecadação de imposto de renda que visitei em janeiro passado me assegurou de que eu poderia pagar o que devia no fim do ano. Realmente, o inglês dela não era muito bom e o meu dinamarquês, na época, não existia. Mas agora desconfio de que o que ela realmente disse foi que todos os pagamentos precisavam ser feitos e que os extras eram pagos anualmente. Não, como eu tinha interpretado, que eu devia esperar calmamente até o Natal chegar. Eu, não sabia que tinha que pagar todos os meses, confesso a ele. Kim não responde imediatamente e sinto o pânico crescendo dentro de mim. Não vou ser presa ou algo assim, vou? Pergunto, meio brincando. Será que eu vou ser fichada? Será que vou acabar na prisão? Minha imaginação dispara e cria os piores cenários possíveis, antes de pensar que, na verdade, talvez não seja tão ruim assim. Aposto que as prisões da Dinamarca são as melhores do mundo. Talvez seja até agradável descansar um pouco por lá. Estou diante da perspectiva de ter a casa cheia de parentes para o Natal. Os pais de Lego Man estão chegando, esperando cama e comida por 7 dias e 7 noites. Um tempo na cadeia, penso, poderia ser um descanso bem-vindo. Eu me pergunto se a nova cozinha nórdica já chegou ao sistema penal do país ou se vamos comer almôndegas e arenque defumado. Concluo que provavelmente é a última opção que me espera quando o coletor de impostos me interrompe. Não tem problema. A senhora pode pagar seus impostos agora. Ah. Tá bom então,
parece que vou ter mesmo que cozinhar no Natal. Basta usar o seu NID para entrar no site e ver quanto deverá pagar. Certo. Como é mesmo que eu faço isso? Segue-se uma longa e extremamente complicada explicação que ocupa 10 páginas do meu fiel bloco espiralado, fora a apresentação em PowerPoint de Kim, de 45 páginas. NID é o sistema de acesso online usado na Dinamarca para todos os bancos e websites do governo. Ele combina um número de identidade nacional, do Registro Central de População ou cartão RCP, com um surpreendente cartão dobrável com pares de números tipo jogo de bingo, que são usados como chaves de identificação. Antigo, mas eficaz. Depois que entendo o processo, Kim me diz quanto deve ser pago. Com renda inferior a 42.800 coroas, cerca de $7.800, no momento em que estou escrevendo este livro, mas o valor é reajustado anualmente, não há imposto devido. Depois disso, há uma taxa de 37% para rendimentos até 449.000 coroas, cerca de $85.000, um salário que não é incomum na Dinamarca, e, acima disso, paga-se uma taxa máxima de 51,7%. E todo mundo paga automaticamente 8% de imposto de seguro social. Caramba, penso, morar na Dinamarca não é exatamente barato. Além do caríssimo imposto de renda, a taxa adicional de 25%, a Mons, é aplicada a praticamente tudo aqui. Os proprietários de imóveis também pagam imposto sobre propriedade e os membros da Igreja Nacional Dinamarquesa, isto é, a maior parte do país, como descobri em maio, pagam um imposto separado. E é claro que carros, gasolina e eletricidade também são pesadamente taxados para regular o consumo e tentar fazer os dinamarqueses ficarem mais verdes do que já são. E me diz uma coisa, falo para Kim, curiosa agora. Os dinamarqueses se incomodam de pagar tanto imposto? Quer dizer, eles não olham para os americanos ou as pessoas de outros países e pensam, seus filhos da mãe sortudos. Fiquei um pouco desbocada no terceiro trimestre de gravidez. Peço desculpas por isso. De jeito nenhum, me diz Kim. As pessoas pagam seus impostos com prazer na Dinamarca porque sabem que terão a melhor assistência social do mundo. Temos escolas, universidades, médicos, hospitais, tudo de graça, um pagamento automático de férias muito generoso, e os patrões pagam por um bom sistema de aposentadoria que realmente beneficia os dinamarqueses e aqueles que se instalam aqui. A maioria dos dinamarqueses vai precisar dos serviços do Estado em algum momento ou outro da vida, com um membro da família que ficou doente ou algo assim, então compreendem a infraestrutura e sabem que o dinheiro deles está sendo bem usado. Quando ele coloca a coisa nesses termos, parece surpreendentemente sensato. Os dinamarqueses têm um senso coletivo de responsabilidade, até mesmo de pertencimento. Eles pagam pelo sistema porque acreditam que ele vale a pena. Os impostos incrivelmente altos também produzem alguns efeitos colaterais felizes. A Dinamarca tem o menor índice de desigualdade de renda entre todos os países da OCDE, então a diferença do salário líquido entre o presidente da Lego e o faxineiro da empresa, por exemplo, não é tão grande quanto seria em qualquer outro lugar. Estudos mostram que as pessoas que moram em bairros onde quase todo mundo ganha a mesma coisa são mais felizes, segundo pesquisa da Universidade do Estado de São Francisco e da Universidade de Berkeley na Califórnia. Na Dinamarca, mesmo pessoas que trabalham em áreas totalmente diferentes terão provavelmente a mesma quantia depositada no banco todo mês depois de pago o imposto. Estou interessada na ideia de que a igualdade de renda contribui para uma vizinhança melhor e quero testá-la. Mas como moro numa cidade essencialmente de aposentados, onde ninguém além de vizinha simpática trabalha, não tenho muitas oportunidades para isso e no meio do nada. Então pergunto a Helena C sobre a vizinhança dela. Ela me diz que a rua onde mora é habitada por vendedores de lojas, funcionários de supermercado, contadores, advogados, comerciantes e um paisagista. Todo mundo tem uma boa casa e uma boa qualidade de vida, diz ela, não importa muito qual seja o seu trabalho.
Independentemente da carreira e do potencial de renda que ela possa permitir em outros países com impostos mais baixos, trabalhadores especializados e não especializados vivem harmoniosamente lado a lado na Dinamarca. Isso também facilita a mobilidade social, segundo estudos da Equality Trust, uma organização que se dedica a reduzir a desigualdade de renda no Reino Unido, acerca do impacto da igualdade de renda. Então você tem uma probabilidade maior de progredir na vida, de estudar e arranjar um bom emprego na Dinamarca, não importa quem sejam os seus pais e o que eles façam, do que em outro lugar. Aparentemente é mais fácil viver o sonho americano aqui do que jamais será nos Estados Unidos. Sei desde 1986, quando minha mãe pôs para tocar o seu LP dos Beatles, A Hard Day's Night, que o dinheiro não pode me comprar amor, e parece que ele também não adianta muito em termos de felicidade. Uma pesquisa publicada na revista Psychology Today verificou que a felicidade verdadeira vem de se ter bons relacionamentos, empregos ou hobbies significativos, e uma sensação de fazer parte de algo maior do que você mesmo, como religião, ou apenas ser dinamarquês para as pessoas daqui. O relatório de 2011 do Valuvanche Institute sobre situação do consumo também concluiu que a riqueza não ajuda ninguém a ter satisfação na vida e novas pesquisas mostram que existe até um limite para a quantidade de renda que precisamos para sermos felizes. Um estudo conjunto entre as universidades de Warwick e Minnesota verificou que havia um limiar básico além do qual qualquer dinheiro extra não acrescentava nada aos níveis de bem-estar. A quantia ficou em torno de 197 mil coroas por ano, cerca de 36 mil dólares. Acima disto, nós aparentemente ficamos mais ricos, mas menos felizes. Está ganhando menos do que isso? Não precisa se preocupar. Pesquisa publicada na revista Psychological Science descobriu que as pessoas de condição econômica mais baixa tinham mais empatia do que pessoas mais ricas, e um estudo na Psychology Today mostrou que crianças ricas tinham um risco mais alto de sofrer de transtornos alimentares, de mentir e roubar. Então parabéns, você é uma pessoa melhor do que qualquer um que entre na lista dos 10 ou 15 mais ricos do seu ou de qualquer outro país, e seus filhos vão ficar bem. Você já está ganhando mais do que o limite da renda da felicidade? Não se desespere ainda. Há 3 soluções, segundo especialistas que se manifestaram sobre a pesquisa: trabalhe menos, pague mais imposto ou se mude para um país mais pobre. Dinamarqueses espertos, já se antecipando a isso, vêm fazendo 2 dessas 3 coisas há décadas. Se você não pode trabalhar menos ou influenciar a política fiscal do seu país e não tem vontade de se mudar para um país mais pobre, encontrei uma 4ª opção: mude-se para a Dinamarca. Mas traga remédio para a gripe. E um casaco. É como o clima, me diz Kim. Você não pode fazer nada sobre a arrecadação dos impostos aqui, tem simplesmente que aceitá-la. Além disso, ela é parte de quem somos. Pagar impostos altos que financiam um abrangente bem-estar social parece mesmo ser parte muito importante da identidade dinamarquesa, e não posso deixar de pensar que Kim tem razão. E você, pessoalmente, fica feliz em dar quase todo o seu dinheiro? É claro. E ele parece surpreso por eu ter precisado perguntar isso. Moro num país lindo. Amo a Dinamarca. Sou um dinamarquês de todo o meu coração. Então por que não ficaria feliz? Ele dá a si mesmo um perfeito 10 em felicidade. Como jamais interagi com alguém da arrecadação fiscal na Inglaterra que não parecesse à beira do suicídio, suponho que o sistema de impostos dinamarquês talvez não seja tão ruim, afinal. Começo a somar meus recibos numa planilha rudimentar de Excel quando me deparo com outro obstáculo e sou obrigado a ligar de novo para o meu amigo, o coletor de impostos. Pesquisando um pouco mais, dessa vez com uma coletora bem menos divertida, descubro que por ser freelancer, estrangeira e estar prestes a ter um bebê, meu caso é ainda mais complicado do que o normal. Depois de mais alguns telefonemas, sou informada de que preciso contratar um contador para apresentar meu informe de rendimentos na comune local. Procuro a palavra dinamarquesa para contador. Ela é, segundo o meu aplicativo de tradução, Bogolder, em inglês. Essa mesma palavra seria algo como suporte de banheiro, e isso alegra imensamente minha manhã de impostos.
Acrescento à minha lista de palavras dinamarquesas engraçadas, depois entro no Google para encontrar um contador. A lista de possíveis bogolders na minha região inclui um Jens Larsen, um Lars Jensen, um Lars Larsen e um Jens Jensen, bem como um Matt Jensen, um Matt Hansen e um Matt Nielsen, só para variar. Acontece que 1 em 4 dinamarqueses tem o sobrenome Jensen, Hansen ou Nielsen, segundo o Departamento de Estatística da Dinamarca. Também entre os 10 sobrenomes dinamarqueses mais comuns estão Andersen, como em Hans Christian, e Rasmussen, um nome tão comum que 3 primeiros ministros dinamarqueses sucessivos, de 1993 a 2011, tinham este sobrenome. Paul Oluf Nyrup Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen e Lars Kek Rasmussen, que voltou agora, tinham que ser chamados pelos seus nomes próprios pela imprensa e pelos seus colegas políticos para que se pudesse distingui-los. O sufixo se indicava tradicionalmente que uma pessoa era o filho de alguém que tinha o nome que precedia o sufixo. Por exemplo, Lars Jens era filho de alguém chamado Jens, e o pai de Jens Jens era alguém tão louco pelo próprio nome que decidiu usá-lo 2 vezes. Um pouco como Nova York, Nova York. Confuso? Bem-vindo à Dinamarca! Todo dinamarquês que conheço se chama Matt ou Lars, ou Jens. Resmungo quando Legomen chega em casa e me encontra descalça. Eu já mencionei a incrível eficiência do aquecimento do piso nas casas dinamarquesas, grávida e queixosa. Como é que eu vou me lembrar quem é quem? É fácil, diz ele, encolhendo os ombros. Simplesmente chame todo mundo de Matt, se for mulher, e de Lars ou Jens, se for homem. A chance é de que você acerte na maior parte das vezes. Caro leitor ou leitora, veja, eu me casei com um gênio. Voltando para o computador, descubro que os mesmos nomes se repetem mais frequentemente na Dinamarca do que em outros lugares porque existe uma regra a respeito de nomes cristãos aqui. Outra regra. Claro. Como foi que não pensei nisso antes? Informo Legomen da minha descoberta. Parece que eles podem escolher um nome de uma lista pré-aprovada, mas se quiserem um que não esteja na lista, precisam de uma permissão especial da igreja e do governo. Legomen, agora ocupado verificando o conteúdo da lata de biscoito, não responde. Mas após 2 anos de casamento, não deixo que uma coisinha tão insignificante como essa me detenha. Aqui diz que grafias criativas são normalmente rejeitadas, continuo. Azar dos rappers dinamarqueses, fala Legomen com a boca cheia de biscoito de chocolate, querendo demonstrar que ele ainda está em total sintonia com as crianças. E que a lista de nomes é revista todo ano. Cerca de 1/5 de novas sugestões são rejeitadas, e nomes recentes incluem Minha Nossa, Anos, Pluto e Macaco. Droga! Parece que vou ter que devolver as toalhas de bebê personalizadas, então. Começo a rir, mas fico sem fôlego porque um certo bebê está com o pé no meu estômago, empurrando-o contra o meu diafragma, e solto o chá pelo nariz, surpreendentemente doloroso. Examino a lista de nomes para me certificar de que os que temos pensado para o nosso filho, 80% de chance, são permitidos e fico aliviada ao descobrir que eles estão na coluna seguros. Mais tranquila, continuo a procurar um bogolder chamado Jens. Ou Lars. Ou Matt. Com o pouco em que me basear das descrições online, me dou conta de que vou ter que escolher ao acaso a quem confiar meu futuro financeiro. Faço Midunité para escolher e termino num Lars que opera da grande cidade. Entro em contato, explico o meu problema e marco um encontro para o dia seguinte. Lars me diz que se eu entregar minhas notas fiscais e quaisquer recibos ligados a trabalho, ele pode fazer o resto. E tudo o que vou precisar fazer é pagar uma quantia bem substancial no fim. Grata e aliviada porque isso está resolvido, me pergunto se é assim que os dinamarqueses se sentem. Eles sabem que estão pagando os olhos da cara, mas engolem o choro porque isso facilita a vida deles. Viking uma vez me disse que estava feliz em pagar seus impostos porque o Estado organizava tudo para ele, e ele confiava que o Estado fizesse um bom trabalho. Estou começando a entender agora, meros 12 meses depois, como a confiança tem um papel importante na estrutura psicológica dos dinamarqueses.
Ela pode tornar a vida mais simples e sem problemas e reduzir a necessidade de se preocupar, algo que tem sido meu hobby desde os 2 anos, segundo minha mãe. Parece estranho abandonar qualquer ilusão de controle e simplesmente confiar no sistema. Mas sem ter outra opção no momento, estou fazendo isso. E estou bem. Você acha que os dinamarqueses confiam mais? Ligo para Viking e pergunto a ele. Quer dizer, de forma geral? Quer saber, acho que confiamos, sim, me diz ele. Nós temos esse sistema de bem-estar social e uma população muito pequena, então tendemos a achar que a maioria das pessoas, bem, que elas são boas e honestas, e me dá um exemplo para ilustrar o que está dizendo. Chequei minha conta no banco outro dia e vi que ela estava completamente zerada. Zerada? Completamente. Meu Deus, pois é. Então, liguei para o Alan com 2 Ls? Isso, que engraçado. Nosso gerente de banco também é Alan com 2 Ls. Ah, todo mundo é cliente do Alan, e nessa altura me lembro de como é pequeno o lugar onde moro. Aí liguei para o Alan para dizer algo do tipo: Ei, onde está o meu dinheiro? O que o Alan disse? Bem, ele está de férias. Alan tira muitas férias. Bancários, e todo mundo, de advogados a garçons, são muito bem pagos aqui. Mesmo depois de pagos os impostos, a maioria dos habitantes da Jutlândia pode se dar certas regalias. Então, continua Viking, não tenho dinheiro nem como falar com Alan. Combinei de visitar meus pais, mas estou sem gasolina. Liguei para o meu pai e expliquei o que estava acontecendo. Eu disse, pai, estou sem dinheiro, e ele me respondeu, não está, não. Eu só transferi o seu dinheiro. E eu perguntei, você transferiu o meu dinheiro? E ele respondeu, transferi. Como assim? Estou perdida. E também achando engraçado o jeito de contar de Viking, como se fosse uma historinha. Papai me disse que ligou para o Alan para falar sobre a hipoteca dele e que o Alan mencionou uma conta nova para clientes antigos, com diversas vantagens extras. Então meu pai disse a ele, isso parece ótimo. Por que você não põe o dinheiro do meu filho numa conta dessas também? E o Alan simplesmente fez isso. Ele não pediu sua autorização nem fez você assinar nada? Não. E o banco não checou a transferência com você? O banco confia no Alan. O Alan confia que meu pai é quem ele diz que é. E meu pai confia que Alan esteja tentando ajudar os clientes, oferecendo-me o melhor negócio para o nosso dinheiro. Então ele transfere o meu dinheiro para uma outra conta. Só que se esquece de comunicar a você, isso. Mas acabou sendo melhor para todo mundo. É assim que a confiança funciona aqui. Extraordinário. Ligo para o economista da felicidade, Christian Snow, com quem falei no início da minha aventura, para perguntar a opinião dele. Ele confirma que esse nível de confiança é fundamental para manter os dinamarqueses assim tão tremendamente felizes. Como ele me disse antes de eu começar minha pesquisa, a vida é muito mais fácil quando você pode confiar nas pessoas, e isso sem levar em conta o fato de que você pode estar mesmo prestes a ter sua conta bancária zerada ou sua casa assaltada. Se estou me sentindo seguro e confio nas pessoas à minha volta, tenho uma probabilidade menor de ficar estressada ou ansiosa. E então meu estado mental é propício para a felicidade? Exatamente, me diz ele. E os países com um amplo sistema de bem-estar social tendem a ser países com mais confiança generalizada, embora os altos níveis de confiança na Dinamarca não sejam necessariamente causados pelo bem-estar social. Christian estudou dados desde 1930, antes do bem-estar social ser implantado em 1950, e me diz que também havia um alto grau de confiança nas outras pessoas no início do século XX. Parece que é a confiança que permite que o bem-estar social exista, e não o contrário. Os dinamarqueses aceitam que devem pagar altas taxas de impostos porque confiam que o governo irá usar o dinheiro deles sabiamente e fazer o que é certo. O sistema funciona e os dinamarqueses são, de uma forma geral, felizes porque têm um alto grau de confiança nos outros.
Então de onde vem essa confiança? Pergunto. Essa é a pergunta que vale US$ 1 milhão. Klaus Petersen, diretor do Centro de Pesquisa em Bem-Estar Social da Universidade do Sul da Dinamarca, acha que talvez tenha a resposta, e ela é a associação da Dinamarca com seus vizinhos nórdicos. Nós somos países luteranos com uma social-democracia forte, dos anos 1930 em diante, tem havido uma cooperação intensa para criar a política social nórdica, me informa ele quando ligo para saber mais. A Dinamarca pode ser pequena, mas estamos ligados aos outros países nórdicos, então nos sentimos seguros e confiamos uns nos outros. Enquetes internacionais mostram consistentemente que todos os países escandinavos compartilham altos níveis de confiança e que a Dinamarca é um dos países mais seguros do mundo. O Índice da Paz Global da organização Vision of Humanity classificou a Dinamarca como o segundo país mais seguro do mundo para se viver depois da Islândia, e lá é mais frio, mais escuro e até mais caro. O número de dinamarqueses que dizem "eu me sinto seguro" é mais alto do que era nos anos 1990, e eles são o povo europeu que mais é capaz de dizer "eu me sinto seguro mesmo numa situação desconhecida", seguidos pelos noruegueses, segundo dados do criminologista dinamarquês Ranvam Lertonsen. E por que isso acontece? Klaus tem uma teoria de que o tamanho do país ajuda seus habitantes a se sentirem seguros. Todos os dinamarqueses se conhecem entre si, me explica ele. E suponho que ele não esteja querendo dizer literalmente, mas Klaus me garante que isso não está assim tão longe da verdade num país de 5,5 milhões de habitantes. Sempre fomos pequenos e historicamente não houve muita migração, então existe uma identidade comum dinamarquesa. Você pode conseguir que alguns milhões de pessoas aceitem um sistema universal e compartilhem uma mesma identidade. Tudo isso parece ótimo, mas fico um pouco desanimada por não ter nada que eu possa aproveitar ou que possa ser aplicado em algum lugar fora da Dinamarca com sua população reduzida. Mas então leio sobre o trabalho de Peter Thisted Jensen do Departamento de Ciência Política da Universidade de Copenhagen, que pesquisa a confiança social. Ligo para ele e incomodo o pobre homem no seu horário de almoço até ele concordar generosamente em parar o que está fazendo para dividir sua hipótese de que uma cultura de educação e boa vontade para com o Estado pode ser a razão pela qual os dinamarqueses confiam tanto uns nos outros. Nós vivemos numa sociedade que é muito justa, possui instituições eficientes e não tem corrupção, e onde as pessoas são geralmente tratadas de forma igualitária e com justiça, me diz Peter. Suborno de policiais ou políticos é algo quase praticamente inexistente na Dinamarca, e somos bem cuidados, então isso nos dá a base para a confiança. Segundo o Índice de Estado de Direito divulgado pelo World Justice Project com sede em Washington, a Dinamarca tem o governo mais responsável do mundo e também é considerado o país menos corrupto da União Europeia, segundo a ONG Transparência Internacional, sediada em Berlim. Os políticos, um setor da sociedade notoriamente indigno de confiança na maioria dos outros países, gozam de uma reputação surpreendentemente boa na Dinamarca. Contribui para isso o fato de eles serem considerados como pessoas normais, então não há um pedestal de onde eles possam cair. Até mesmo ministros de Estado são sabidamente práticos e acessíveis, como descobri no decorrer da minha pesquisa. A série de TV Borgen ajudou a enfatizar essa ideia de ministros como pessoas reais, que enfrentam os mesmos problemas que o restante de nós, e foi inclusive muito importante para combater a apatia dos eleitores e aumentar o comparecimento às urnas, segundo um estudo da Escola de Administração de Copenhagen. E a confiança tem aumentado nos últimos anos, me conta Peter. Escrevi um ensaio junto com Kim Marsderskov, da Universidade de Aarhus, mostrando que os níveis de confiança entre 1979 e 2009 aumentaram 68% e que 79% da população disseram que confiavam na maioria das pessoas. Por que esse aumento tão significativo? Será que estão colocando alguma coisa na água aqui? Olho desconfiada para o copo na minha mão. Peter tem uma sugestão melhor. Se você olhar para os imigrantes de sociedades com baixo nível de confiança que são educados na Dinamarca, eles tendem a adquirir os nossos altos níveis de confiança, diz ele.
É interessante não haver diferenças entre crianças que são elas próprias imigrantes ou descendentes de imigrantes, o que em parte atribui ao fato de elas encontrarem instituições justas na Dinamarca. Isso significa que o fato de viver na sociedade dinamarquesa pode fazer uma pessoa confiar nas outras. Não é apenas tradição ou algo que os dinamarqueses herdam de seus pais. Isso, concluo, é uma notícia maravilhosa. Significa que viver na Dinamarca está me ajudando a confiar mais nos outros e que isso, por sua vez, pode me ajudar a ser mais feliz. Uma vez que você confia no sistema e aceita que ele não está tentando ferrar com você, é mais fácil pagar seus impostos de bom grado, sabendo que o dinheiro é bem usado. Não me importo de pagar impostos, não muito, pelo menos, se isso significa que estou ajudando a manter vivo o sonho dinamarquês, livre de corrupção. Essa é uma mudança de perspectiva interessante para alguém que cresceu na Inglaterra de Margaret Thatcher. Sempre fui muito independente, mas estou começando a entender que isso era porque eu tinha que ser, porque não havia uma rede de proteção. Mas é diferente para os dinamarqueses. Estou aprendendo a ver os benefícios de fazer as coisas como os dinamarqueses. Estou até conseguindo relaxar mais um pouco, ser menos controladora e buscar um equilíbrio melhor entre minha vida pessoal e profissional. Nem sempre é fácil esquecer o jeito antigo. Houve um dia em julho em que eu descobri que 2 dos meus colegas do País das Maravilhas da Informação tinham conseguido empregos novos, fantásticos. Empregos que, durante anos, eu tinha achado que queria, e sentia que devia ter como objetivo. Na época, fiquei injustificadamente perturbada, coloquei a louça com violência no lava-louças, quebrei um prato, e urrei em direção aos céus. Por quê? Mas então percebi que não estava mais interessada naquilo. Estava escrevendo e grávida e visitando os amigos e passeando com um cão na praia. Eu estava tendo uma vida. Eu agora podia dormir à noite e não tinha que subornar a mim mesma comprando um monte de coisas pela internet para suportar a semana. Antes de ficar grávida, tinha perdido 3 quilos sem perceber ou pretender, e apesar dos negros, por que não estava usando a comida para compensar minhas frustrações? Eu estava em paz. E isso me pareceu uma boa troca. Em breve vamos ter que decidir se ficamos ou não mais um ano na Dinamarca. Não temos muito tempo para pensar no assunto. Nosso bebê made in Dinamarca, 80% de chance de ser menino, deve passar seu primeiro ano aqui? Ou o nosso ano vivendo como os dinamarqueses deve ser apenas isso, um ano finito e imperfeito em nossa Nárnia nórdica? Estou prestes a entrar em modo de fazer uma lista com os prós e contras quando o Lego Man entra pela porta daquele seu jeito barulhento de sempre. São 4:30 da tarde. Outro dia atarefado? Pergunto, debochando. Até que foi, sim, diz ele, se despindo e deixando cair mais bolsas do que qualquer homem poderia precisar no meio do chão da cozinha. Depois de me dar oi de um jeito decente, ele começa a espalhar sacos de papel celofane em cima da mesa da sala de jantar. O que é que você está fazendo? Ele me diz que está construindo um modelo em Lego da Ópera de Sydney. Como se isso fosse a coisa mais óbvia do mundo para um profissional de 30 e poucos anos estar fazendo numa tarde de terça-feira. Você sabia que ela foi projetada pelo arquiteto dinamarquês, J.R.N. Utzon? Pergunta ele, abrindo os sacos e remexendo em peças quase todas brancas enquanto fala. Lego Man insiste que seu projeto é uma das coisas que ele não vai ter tempo de fazer quando o bebê chegar. Tem toda a razão, resmungo. E acrescento, você quer sair com o cão ou está ocupado demais brincando? Não estou brincando, estou construindo. Essa não é a primeira vez que ele tenta me convencer dessa diferença crucial, aparentemente admitida pelos AFOLs em todos os lugares do mundo. Aliás, esse é para adultos, está vendo? E aponta para o quadradinho que diz 12 anos ou mais na caixa, cheio de orgulho. É da linha Lego Arquitetura. Crianças nem sabem o que é arquitetura. Detecto um revirar de olhos bem nítido antes de ele voltar para a construção. Eu o observo.
A cabeça de cabelos louros inclinada para frente, olhos atentos por trás dos óculos quadrados, de armação preta, sentado na sua cadeira Arne Jacobsen, iluminado pela luz suave de uma luminária PH Power Engine. Está ouvindo um álbum do grupo pop dinamarquês Alphabet no seu aparelho de som dinamarquês Bang & Olufsen, cantarolando desafinadamente de vez em quando tomando um gole de cerveja no copo dinamarquês Bodum, com um duplo revestimento de vidro, que surgiu ali do seu lado. É isso mesmo, estamos tão aclimatados que uma Carlsberg às 5 da tarde no inverno é algo perfeitamente normal para uma terça-feira. Nunca vi Lego Man mais à vontade. Você vai começar a reverenciar a Dannebrog já, resmungo, imaginando se deveria agarrá-lo e coletar uma amostra de sua saliva para testar se ele tem o gene 5-HTT. Talvez nosso filho, 80% de chance, irá ser em parte viking e ter o gene da felicidade também, penso. Talvez seja por isso que nosso filho nunca durma e chute tanto, ele já está impaciente aqui dentro, cheio de serotonina e louco para comer um snegre. Lego Man, posso ver, quer ficar. Mas ainda não estou totalmente convencida. Talvez seja possível tirar alguém do ceticismo britânico, mas não tirar o ceticismo britânico de alguém. Talvez. O que aprendi neste mês? Os dinamarqueses não se importam de pagar impostos ridiculamente altos. 2. Porque, de todo modo, o dinheiro não pode comprar a felicidade. 3. Confiar mais nos outros e viver como os dinamarqueses. Viva, pode fazer você ficar mais feliz. 4. Lego Man pode ser um viking disfarçado.